E aí, pessoal, vamos então para a nossa correção de exercícios sobre as funções. Questão 6. Considere a função f, que vai de A em B, definida pelo diagrama de flechas a seguir. Determine, letra A, o domínio da função. Bom, o domínio da função é composto por todos os elementos que fazem parte do conjunto A, ou seja, 1, 2 e 3. Letra B, o contradomínio da função. O contradomínio é formado por todos os elementos que fazem parte do conjunto B, ou seja, 0, 2, 5, 10 e 12. Letra C, a f de 1, ou seja, quem é o correspondente do x igual a 1? É o 2, então f de 1 é igual a 2. Letra D, x tal que a f de x seja igual a 5. Então, qual é o valor de x que tem o seu correspondente lá no 5? É o 2. Letra E, y tal que y seja igual a f de 3. Bom, a f de 3 é o 10. E na letra F, o conjunto imagem. Então, baseado na letra C, D e E, então nós temos o seguinte: a f de 1 é 2, a f de 2 é 5 e a f de 3 é 10. Na imagem estão aqueles elementos do contradomínio que são correspondentes de algum elemento do domínio. Logo, a imagem é formada pelos elementos 2, 5 e 10. Questão 8. Determine as raízes da função real definida por h de x igual a x² menos 25. Bom, quando nós queremos encontrar raízes de uma função, basta que a gente iguale essa função a zero. Então, igualei a zero, vou passar o 25 para o outro lado com a operação inversa, então ele vai ficar positivo. E agora, para tirar esse ao², eu passo a raiz, mas não esqueçam de passar o mais ou menos na frente da raiz, porque a minha pergunta é que número que elevado ao quadrado dá 25? E nós temos duas possibilidades, o mais ou o menos 5, que são, então, as raízes da função. Questão 9. Se f é uma função real de variável real, tal que f de x menos 5 dividido por f de x mais 1 igual a x, é correto afirmar que o domínio da f é? Galera, para encontrar o domínio da função, nós precisamos, então, isolar esse f de x. Da maneira com que está aí, nós não conseguimos encontrar o domínio. Então, repetir aqui a minha função, e no primeiro momento eu vou multiplicar cruzado. Então, vai ficar f de x menos 5 igual, e vou multiplicar ali, f de x vezes x, que é x f de x, e 1 vezes x, mais x, ok? Agora, tudo que tem f de x eu vou jogar para a esquerda, e o que não tem eu vou jogar lá para a direita. Então, vai ficar f de x menos x vezes f de x, que é igual a 5 mais x. Então, o 5 era negativo, passou lá para o outro lado positivo. Agora, aqui na esquerda, eu tenho dois termos, f de x e menos x f de x, que possuem um termo em comum, que é o f de x. Então, eu vou colocá-la em evidência, fora do parênteses, ok? Então, quando eu coloco em evidência, fica f de x vezes 1, porque fica o coeficiente. Quando não tem nada acompanhando, é porque é 1, menos x. Agora, para finalizar, eu pego esse 1 menos x que está multiplicando e passo dividindo. Então, a minha função ela é 5 mais x dividido por 1 menos x. E olhando para essa carinha, percebam que o meu x não pode valer 1. Se eu colocar o 1 no lugar desse x, vai zerar o denominador da minha fração. E não existe divisão por zero. Por isso, a minha única restrição nesse caso é que o x tem que ser diferente de 1. Logo, o seu domínio são todos os reais menos o 1. Alternativa E. Questão 6. Esboce o gráfico da função f, que vai de 0, 1 e 2 até nos reais, definida por f de x igual a x². Então, o primeiro passo é nós montarmos a tabelinha. Então, na primeira coluna da tabela, eu coloco os valores de x, que nesse caso são 0, 1 e 2. E na segunda, eu vou calcular o y a partir da minha função, que é x². Então, na primeira linha, se o x vale 0, 0² é 0. O segundo valor de x é 1. 1², 1. O terceiro valor de x é 2. 2², 4.
Então, agora nós temos os nossos parzinhos, 0 com 0, 1 com 1 e o 2 com o 4. Traçamos o nosso plano cartesiano e aí podemos marcar os nossos pontos. Então, 0 e 0 está lá na origem. Depois, 1 para x e 1 para y. E, por último, 2 para x e 4 para y. E o nosso gráfico fica assim, somente os pontos, porque a minha função, o seu domínio, é composto por apenas 3 pontos. Questão 7. O gráfico de uma função f, definida de 0 até 8, está esboçado na figura a seguir. Determine o conjunto imagem da função. Então, conforme nós podemos observar, o domínio já está definido. O domínio é a variação dos valores em x. Então, a minha função em x ela varia de 0 até 8. A imagem é a variação dos meus valores em y. Então, observem que o menor valor de y que a minha função assume é 1. Está lá, ó, com bolinha fechada. E o maior valor que a minha função assume aqui em y é o 4. Ó, ela não sobe além do 4 e nem desce abaixo do 1. Então, a imagem da minha função é y pertencente aos reais, tal que 1 é menor ou igual a y, porque a bolinha está fechada, que é menor ou igual a 4, porque o valor 4 também existe na minha imagem. E a questão 9. Segundo a Companhia de Distribuição de Energia Elétrica de um dado local, a tarifação de uma empresa, que era cobrada segundo o gráfico da figura 1, passou a ser cobrado segundo os valores constantes no gráfico da figura 2. Nessas condições, se o valor anteriormente pago pela empresa era de R$70 mil, com relação a esse valor antigo, o aumento percentual que a empresa terá que desembolsar a partir da nova tarifação, considerando que seu consumo permanecerá o mesmo, será de... Então, ele tem as alternativas ali em relação à porcentagem a mais que a empresa terá que pagar. Bom, vamos analisar aqui o primeiro gráfico. Então, ele disse que o valor pago pela empresa anteriormente era de 70 mil. Então, o valor pago está aqui no eixo Y, e observem que ele está numa escala de 10 mil reais. Ou seja, para eu encontrar os 70 mil, eu vou procurar o 7. Todos esses valores que estão aqui são multiplicados por 10 mil. Então, o 7 vai estar mais ou menos aqui. Quando eu sigo a retinha do 7, eu chego exatamente no consumo de 15 megawatts. Então, quando o meu y valia 7, o meu x era 15. Ele fez a suposição de que o consumo da empresa permanecerá o mesmo. Então, o x vai continuar sendo 15. Mas, no segundo gráfico, quando eu tenho 15, ele me dá, então, um valor de 10. Ok? Só que 10 vezes 10 mil daria 100 mil. Entretanto, pessoal, esse gráfico está com um erro, tá? Na questão original do vestibular da UEPE, este segundo gráfico no 15, ele bate exatamente no 9. Então, 9 vezes 10 mil, nós teríamos um consumo de 90 mil. Então, eu peço que vocês assumam que essa reta aqui, na verdade, ela deveria estar passando aqui no 9. Então, quando x vale 15, o nosso y vai valer 9, ok? Ou seja, houve um aumento de 20%, porque a empresa pagava 70 mil e agora ela vai pagar 90 mil. Então, esse aumento de 20 mil sobre os 70 mil que ela pagava, então eu faço uma divisão, vai me dar 0,2857, que multiplicando por 100, então me dá 28,57%, que também pode ser feito por meio de uma regra de 3. 70 mil está para 100%, assim como 20 mil está para x, e nós chegamos no mesmo resultado. Então, a alternativa correta é a alternativa C, superior a 25%, mas estritamente inferior a 30%.